o choque térmico, ele pode fazer com que o seu pão baixe no centro. Por quê? Como eu falei, quando a gente retira o pão do forno, ele ainda está estabilizando a massa. Então, eu ainda tenho umidade solta na massa, né? Eu ainda tenho gás, eu ainda tenho vapor dentro da massa. Então, eu preciso deixar a minha massa descansando por uns 10 a 15 minutos antes de desenformar para que ela se estabilize. Nessa estabilização, eu tenho um pouquinho de retração, então o meu pão vai murchar um pouquinho, mas bem pouquinho, tá? Então, quando eu tenho... Peraí. Quando eu tiro o meu pão do forno, eu tenho que ter o seguinte cuidado. Janela aberta não é legal. Então, fecha a janela, fecha a porta para você abrir o forno. Por quê? Mesmo que sua receita seja equilibrada, mesmo que o seu pão esteja lindo dentro do forno, se tiver uma corrente de ar e a massa, como não está estabilizada ainda, ela pode baixar. Então, o seu pão, ele pode baixar no centro, mesmo que você tenha feito uma receita linda, uma receita equilibrada. Se você deixou dar esse choque térmico, o forno está muito quente. Quando eu tiro aqui, o frio da janela, o vento frio da janela, pode fazer com que o seu pão baixe no meio, porque eu tenho um choque térmico nessa massa e ela pode não suportar isso. Então, cuidado, observe bem quando você for retirar o pão, o bolo também acontece isso, o pão do seu forno, porque você pode fazer com que ele baixe simplesmente porque tem uma corrente de ar passando, tá? Então, fecha a janela, fecha a porta antes de abrir a porta do forno, certo?